Ela acreditou que estava começando de novo, mas se casou com um homem que carregava segredos demais. Quando o passado voltou para acertar as contas, ela foi arrastada junto. Agora, o homem que a feriu é o único que pode salvá-la. Uma história de cicatrizes abertas, recomeços improváveis e um amor que desafia o destino. Inscreva-se no canal e comente. Você perdoaria alguém que te escondeu a verdade? O cheiro de fritura, suor e gasolina era tudo o que Ha-eun conhecia. Aos 20 anos, o ronco da moto era mais familiar que o som da própria voz. Ela entregava comida nas ruas frenéticas de Seul, desviando de carros, ignorando buzinas e sufocando o vazio que a consumia sempre que voltava para casa. O apartamento onde morava era abafado e escuro. O pai, um vulto bêbado e cruel, jogado no sofá com a garrafa de sempre na mão, rosnou quando ela passou pela porta. Mais um turno, Ha-eun? Vai fingir que é rica agora? Ela não respondeu. Pegou a mochila, prendeu o capacete e saiu. A mãe, sentada no canto, lançou-lhe um olhar vazio. Aquele tipo de olhar que só quem já perdeu todas as batalhas consegue ter. Um dia eu sumo daqui, nem que seja com a roupa do corpo. A chuva fina fazia o asfalto brilhar como vidro. Ha-eun acelerava pela cidade com o GPS vibrando no guidão. Estava exausta, estômago vazio, mãos geladas. Tudo parecia comum. Até que o tempo parou. Um homem, parado no meio da rua. Ela freou. Tarde demais. O impacto jogou o corpo dele no chão. O capacete de Ha-eun voou, e o silêncio que veio depois foi mais violento que o som da batida. Ela correu até ele. As pernas tremiam. Senhor, Senhor, me escuta! Ele estava coberto de sangue, mas seu rosto... forte, belo, perigoso, um terno escuro colado ao corpo, encharcado pela chuva e pela rua. Mesmo caído, exalava poder e mistério. Ele abriu os olhos. Não chame ninguém, sussurrou quase sem voz. Você precisa de um hospital, ela protestou. Me tira daqui, agora! Ha-eun chamou um táxi com desespero. No trajeto, ele desmaiou em seu colo. Antes de apagar completamente, colocou algo em sua mão. Um cartão preto, com o símbolo de uma fênix prateada, sem nome, sem número, sem nada. Esconda isso. Ninguém pode ver. Foram suas últimas palavras antes do apagão. Horas depois, no hospital, Ha-eun ainda apertava o cartão como se fosse uma granada prestes a explodir. A enfermeira veio até ela. Ele vai sobreviver. Mas não temos nenhum dado, nenhum documento, nenhuma digital. Ha-eun encarou a porta do quarto. É como se ele não existisse, completou a enfermeira. E de fato, não existia. Pelo menos não da forma como o mundo conhecia gente comum. O quarto do hospital era silencioso, mas o corpo na cama gritava perigo. Ha-eun estava sentada ao lado dele, as mãos entrelaçadas no próprio colo, como se tentasse segurar firme a realidade. O homem que ela atropelou dormia, ou fingia. Os fios escuros grudados à testa molhada de suor. O rosto másculo, tenso mesmo em repouso. As mãos, grandes demais para parecerem frágeis. O soro pingava com lentidão. O som da máquina cardíaca preenchia o ar. Ela não deveria estar ali. Já deveria estar limpando o chão no hospital onde fazia o segundo turno, mas seus pés simplesmente se recusavam a sair. Quando ele abriu os olhos, ela não soube se respirava ou corria. Você ficou, ele murmurou. Eu não consegui ir embora. Ele virou o rosto devagar, como se cada movimento fosse milimetricamente calculado. Os olhos, castanhos escuros, cortavam o ar feito navalha. Onde está o cartão? Ela engoliu em seco. Retirou do bolso da jaqueta. Aqui. Ele pegou o objeto sem uma palavra. Observou-o como se estivesse prestes a decidir entre vida e morte. Depois o guardou no bolso. Você viu mais alguém comigo? Não, só você. Silêncio.
Ele parecia aliviado, mas só por um instante. Qual seu nome? Ele perguntou. Ha-eun. Ha-eun. Ele repetiu como se saboreasse o som. E o seu? Outro segundo de silêncio. Jae-won. O nome soou como uma promessa maldita. Ela o repetiu. Jae-won. Ele a observava, como se estudasse cada vírgula de sua alma. Você trabalha com entregas? Ela riu, sem humor. 3 empregos, motoqueira, faxineira e auxiliar de hospital. Durmo pouco, vivo menos ainda. Jae-won se ajeitou na cama, o olhar fixo nela. Isso é o suficiente para você? Às vezes, sobreviver é o que dá para fazer. Ele assentiu. Sobrevivência, isso, eu entendo. O médico entrou, interrompendo o momento, mas a tensão ficou. Jae-won exigiu alta imediata. O médico insistiu. Ele não cedeu. Antes de sair, Jae-won olhou para Ha-eun uma última vez. Obrigado. Por nada. E então se foi, como se nunca tivesse estado ali. Mas Ha-eun sabia. Ele voltaria. Homens como ele nunca desaparecem. Eles retornam, sempre. E quando retornam, levam algo com eles. 3 dias depois, Ha-eun subia as escadas de um prédio luxuoso na zona nobre de Seul, bufando a cada degrau. O elevador estava quebrado. E claro, a entrega era no 45º andar. Suava dentro do uniforme. Os pés doíam. Mas o que encontrou no 12º andar a fez congelar. Ele, sentado no chão, camisa branca dobrada nos cotovelos, a cabeça baixa, uma garrafa de água ao lado. Não parecia um CEO, nem um executivo. Parecia alguém derrotado. Jae-won. Ela não sabia se corria ou avançava, mas ele ergueu o olhar e sorriu. Um gesto quase imperceptível, mas que a atingiu como um raio. Subindo ou fugindo? Ele provocou, a voz baixa. Os dois, talvez. Ela respondeu. Ele apontou para a sacola que ela carregava. Isso é para mim? Infelizmente não. Mas se quiser, divido. Sopa apimentada. Vai bem com dor nas costas e uma dose de realidade, murmurou, recostando na parede. Ela se sentou ao lado dele sem pensar. O chão gelado não parecia tão incômodo com ele por perto. Você mora aqui? Ele negou com a cabeça. Vim visitar alguém, mas não sou bem-vindo. Costuma não ser bem-vindo? Costumo não ser lembrado. É mais seguro assim. Ela o observou. Havia algo na voz dele, um cansaço antigo, misturado com algo mais sombrio, algo que queimava por dentro. Tentei procurar o símbolo do seu cartão, ela confessou. Ele a encarou sem raiva, apenas silêncio. E? Nada. É como digitar um segredo no Google. Ele desviou o olhar. Talvez seja isso mesmo. Ela mordeu o lábio inferior, hesitou. Você sempre desaparece sem dizer adeus? E você sempre aparece quando eu mais preciso e nem percebo? O silêncio que se seguiu foi mais íntimo que qualquer toque. Ela se levantou para seguir escada acima. Ele segurou o pulso dela por um segundo. Ha-eun. Ela se virou. Obrigado. Por não perguntar demais. Ainda. O coração dela bateu mais rápido do que deveria. Não pelo esforço, mas porque no fundo sabia. Jae-won não era um homem comum. E ele estava voltando, devagar, perigoso, irresistível. A noite caía sobre Seul como um véu denso. O céu coberto por nuvens fazia a cidade parecer ainda mais pesada. Ha-eun saía do hospital após o turno da madrugada, exausta, as mãos cheirando a desinfetante. Os olhos pesados de sono mal disfarçavam a inquietação que ardia dentro dela. E lá estava ele, Jae-won, encostado na moto dela como se fosse dono do espaço. Um casaco escuro sobre os ombros largos, mãos nos bolsos, olhos fixos nela. Você me seguiu? Ela perguntou, a voz rouca de surpresa. Talvez, ou talvez, eu só tenha voltado para o único lugar onde me senti humano em anos. Ela não sabia o que responder. Apenas estendeu a ele uma garrafa de água.
Quer subir até o terraço? Tem vento, pouca gente, e dá para fingir que a vida não é um inferno por alguns minutos. Subiram em silêncio. O terraço era simples, um banco quebrado, algumas plantas secas e o som dos carros lá embaixo. Mas ali em cima parecia outro mundo. Sentaram-se no chão lado a lado, as costas encostadas na parede. O silêncio era denso, mas confortável, até que ele falou. Eu tenho uma doença. Ela virou-se devagar. Como assim? Degenerativa, silenciosa, implacável. Descobriu quando? Recentemente, mas ela me acompanha há anos. Haeun engoliu em seco. Sentiu algo estranho subir pela garganta. Tem cura? Controle, talvez. Cura? Não. Ela apertou as mãos no colo. E por que vive como se nada disso importasse? Ele riu. Um som seco, quase amargo. Porque o mundo só valoriza o que pode usar. E quando descobrirem, vão tentar me apagar. Ou pior, vão tentar usar o que eu deixei para trás. Quem são eles, Jae-won? Ele virou o rosto para ela, hesitando por um segundo. Meu nome completo é Kang Jae-won, CEO do Daesan Group, um império construído sobre alianças, chantagens e sangue. O vento pareceu parar. Ela mal conseguia processar. Você é rico? Ele assentiu. Mas o olhar dizia outra coisa. Não sou livre, Haeun. Ela se afastou um pouco, a mente tentando se reorganizar. Por que me contou isso? Porque eu não quero morrer como uma sombra. O silêncio era quase um grito entre os dois. E o que espera de mim? Ele não respondeu, mas o olhar dele, o olhar pedia para que ela não fugisse. E ainda assim, ela fugiu. Levantou-se, com o coração acelerado e as pernas trêmulas. Desceu as escadas como se estivesse sendo perseguida. Não por ele, mas pelo que aquilo despertava nela. Hyun não conseguia dormir. O quarto abafado parecia apertá-la de todos os lados. O som do pai roncando bêbado na sala misturava-se à lembrança de Jae-won. CEO, doente, perigoso, tudo ao mesmo tempo. E ainda assim, ela não conseguia esquecê-lo. 2 dias se passaram. Ela ignorou o telefone, ignorou o mundo, mas o mundo não a ignorou. Era início da manhã quando saiu para trabalhar. As olheiras fundas denunciavam as noites sem descanso, o corpo tremia de cansaço, mas a mente estava em chamas. Então o viu, Jae-won, parado na calçada, encostado em um poste, pálido, suando, os olhos fundos. Jae-won. Ela sussurrou, correndo até ele. Ele tentou sorrir, mas o sorriso se desfez no instante seguinte. O corpo dele vacilou. Eu tentei aguentar, mas meu corpo decidiu por mim. Ele desabou. Ela o segurou antes que caísse. O desespero queimou em seu peito. Alguém ajuda! Gritou. Mas ninguém se mexeu. Sozinha, ela o arrastou para o hospital mais próximo. As mãos dele agarradas às dela. O mesmo hospital, a mesma sala. Mas desta vez era diferente. Ele estava pior. Enquanto o conectavam aos aparelhos, Haeun não soltou sua mão. Horas depois, o médico veio até ela. A doença está avançando. Se ele não conseguir um transplante em semanas... Ela fechou os olhos, as lágrimas querendo cair, mas se segurou. Pela primeira vez, era ela quem precisava ser forte. Jae-won acordou. Olhou para o teto, depois para o lado. Quando viu Haeun, os olhos se suavizaram. Você voltou, ela apertou sua mão. Eu nunca fui embora de verdade. Ele sorriu, um sorriso real, e então disse, me deixa fingir só por 1 minuto que não sou um homem quebrado. Ela acariciou sua testa. Você não precisa fingir. Eu vejo você, todo você, e mesmo assim, ainda estou aqui. Pela primeira vez, ele chorou, silenciosamente, vergonhosamente,
como quem nunca teve o direito de desmoronar antes. A madrugada no hospital parecia eterna. As luzes frias, os passos apressados dos enfermeiros e o zumbido dos monitores criavam uma sinfonia sufocante. Ha-eun permanecia ao lado de Jae-won. Mesmo quando ele dormia, ela não conseguia desgrudar os olhos do rosto dele. Tão forte, tão vulnerável. O médico voltou. Ha-eun, precisamos conversar. Os exames de compatibilidade saíram. Ela se levantou devagar, o coração batendo mais forte do que gostaria. Você é compatível. Poderia ser a doadora. O mundo parou. Ela sentiu os joelhos fraquejarem. Compatível? A palavra ecoava como uma sentença e uma dádiva ao mesmo tempo. E, se eu fizer? É uma cirurgia invasiva. Você pode viver com um rim, mas há riscos. Pós-operatório delicado. Você precisa estar certa. Ela não respondeu de imediato. Apenas caminhou lentamente de volta ao quarto onde Jae-won dormia. Observou-o por longos segundos. Ele era tudo que ela jamais sonhou ter. Tudo que o mundo dizia que ela não podia tocar. Mas ela o tocou. Ele a viu. E agora ele precisava dela para viver. Quando ele acordou, ainda zonzo, a voz dela o alcançou como um sussurro. Eu sou compatível. Os olhos dele se abriram completamente. A tensão voltou ao seu rosto. Não. Jae-won, eu não vou deixar você fazer isso. Ela se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cama. Você prefere morrer? Prefiro morrer do que viver devendo a você uma vida. Ela tocou o rosto dele com as duas mãos. Você já me deu algo que ninguém nunca deu. Um motivo para não desistir. Isso não é suficiente para trocar um órgão. Então me diz o que seria suficiente. Um sobrenome, um contrato, uma maldita permissão sua? Ele desviou o olhar. A voz saiu rouca. Eu não sou um homem fácil de amar. Ela sorriu, triste, decidida. Eu não quero um homem fácil. Quero você. Ele fechou os olhos. E quando os abriu, estavam cheios de algo que nem ele sabia nomear. Naquela madrugada, a decisão foi tomada. Não por lógica, não por garantia, mas porque, mesmo sem prometer nada, ela já havia dado tudo. O hospital parecia ainda mais frio naquela manhã. O silêncio pesava como um manto invisível. Ha-eun vestia o avental azul do pré-operatório. Cabelos presos, mãos trêmulas sob a manta térmica. A enfermeira falava sobre anestesia, riscos, tempo de recuperação. Mas ela não ouvia mais nada. Só conseguia pensar nele. Jae-won estava do outro lado da ala cirúrgica, vestindo o mesmo uniforme estéril. Olhos fixos no chão, ombros rígidos, como se estivesse prestes a enfrentar uma guerra. Quando a enfermeira avisou que poderiam se ver antes da cirurgia, Ha-eun foi a primeira a se mover. Entrou na sala devagar, os pés pesando como chumbo. Ele ergueu o olhar e o mundo parou por um segundo. Última chance de desistir, ela disse, tentando sorrir. Eu queria que você desistisse. Ele respondeu, a voz baixa. Queria que você fosse egoísta, que escolhesse viver sem mim. Ela se aproximou. Mas eu já escolhi. E a escolha foi você. Ele segurou sua mão com mais força do que deveria. Me promete uma coisa, qualquer coisa. Se algo der errado, vive. Vive como se nada disso tivesse acontecido. Ela não respondeu. Ha-eun, não vai dar errado. Ela cortou, firme. Ele assentiu. Mas os olhos não acreditavam. Quando a equipe médica entrou para prepará-los, ele a puxou para um último abraço. Demorado, quente, como quem se agarra ao que não quer perder. Você me deu a vida, Ha-eun. Agora, eu quero te dar o mundo. Ela chorou em silêncio, enquanto era levada para a sala ao lado. Horas depois, o corredor estava em silêncio absoluto. A luz vermelha da cirurgia ainda acesa.
A mãe de Haeun chegou, sentou-se em silêncio, orava com o amuleto da filha nas mãos, uma fé que ela nem sabia mais se existia. Finalmente a porta se abriu. O médico saiu com o rosto cansado, mas os olhos calmos. A cirurgia foi um sucesso. Ambos estão bem. A mãe de Haeun chorou em silêncio. Do outro lado, Jae-won abriu os olhos lentamente, ainda grogue, mas vivo. E a primeira coisa que fez foi perguntar por ela. Quando a viu inconsciente, mas viva, lágrimas escorreram. Não era dor, era amor. Porque naquele instante, ele entendeu. Ela não apenas salvara seu corpo, ela havia ressuscitado o homem que ele havia enterrado anos atrás. A tempestade não estava no céu, estava nos olhos dele. Jae-won observava Haeun dormir, os lençóis cobrindo metade do corpo dela, a respiração tranquila como se o caos lá fora nunca tivesse existido. Mas ele sabia que mesmo naquele silêncio o passado ainda rondava. O novo lar deles era pequeno, simples, longe do mundo que os moldou, mas ele sentia o perigo como uma sombra escondida nos cantos da casa. Como se alguém estivesse observando, esperando a primeira rachadura na paz recém-adquirida. Haeun acordou, os olhos pesados de sonhos inquietos. Encontrou o olhar dele fixo nela, mas não havia ternura ali. Havia tensão. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, sentando devagar. "Ainda não", ele respondeu. "Mas vai." Ela odiava quando ele falava assim, como se previsse tragédias, como se o amor deles tivesse prazo de validade. "Você quer ir embora?" Ela arriscou. Jae-won desviou o olhar, passou a mão pelo cabelo. "Eu quero te manter longe de mim. Só isso." Ela se levantou, ainda usando a camiseta dele, e o encarou de frente. "Então me olhe nos olhos e diga que não me quer mais." Silêncio. "Diz, Jae-won." Ele não conseguiu. Em vez disso, a puxou pela cintura com violência contida. Os lábios dele encontraram os dela em um beijo que mais parecia um aviso. Se ficar, vai se queimar. Mas ela não recuou. Agarrou os ombros dele, retribuiu com fome, porque sabia, o perigo vinha junto do desejo. Quando ele a soltou ofegante, ela sussurrou. "Me queima então." O casamento foi marcado com urgência, não por amor cego, mas por medo. Medo de perder o que haviam construído. "Você tem certeza disso?" perguntou a mãe de Haeun, observando a filha se vestir em um quarto emprestado. "Tenho. Ele pode fugir, se esconder, até se destruir. Mas dessa vez, ele vai fazer isso comigo do lado dele." O jardim era pequeno, mas lotado de tensão. Jae-won esperava no altar improvisado, mãos nos bolsos, rosto inexpressivo. Mas quando viu Haeun surgir com o vestido simples, os olhos dele traíram o controle. Escureceram com um desejo que não tinha mais como negar. "Você veio mesmo," ele murmurou quando ela parou ao seu lado. "E você está aqui. Isso é tudo que importa." Quando disseram sim, não foi com lágrimas. Foi com promessa de guerra, porque sabiam que o mundo não os deixaria em paz por muito tempo. O pós-casamento não trouxe paz. Trouxe silêncios longos, beijos urgentes, noites em claro. Haeun agora trabalhava em uma biblioteca pública, lia romances à tarde e limpava o chão à noite. Mas quando chegava em casa, o coração disparava ao ouvir passos firmes na cozinha. Ele estava lá, Jae-won. Às vezes cozinhando, às vezes em silêncio com um copo na mão. Uma noite, ela o encontrou com o cartão preto nas mãos. "Achei que tivesse jogado fora." "Nunca disse que mentia bem." Ele respondeu, sem encará-la. "Isso te assusta tanto assim? Isso me lembra quem eu era, e eu gostava de ser aquele homem, mesmo quebrado." Ela caminhou até ele devagar. "Então me diz, ele ainda está aí dentro?" Jae-won fechou os olhos, respirou fundo e a puxou para um beijo tão desesperado que ela mal teve tempo de pensar. No fim do beijo, ele encostou a testa na dela. "Eu só não quero te arrastar para o meu inferno." Ela sorriu, amarga.
Já tô lá, amor. Agora faz valer a pena. Dias depois, um carro preto estacionou por longos minutos em frente à casa. Nenhuma buzina, nenhum aviso. Quando Hae-un comentou, Jae-won não respondeu. Apenas fechou todas as cortinas da casa. Você conhece aquele carro? Conheço o tipo, ele murmurou. Eles não esquecem. Naquela noite ele dormiu com uma faca debaixo do travesseiro. E Hae-un dormiu colada nele. Não por medo, mas por certeza. Se fosse cair, cairia com ele. Um mês depois, no meio de uma madrugada abafada, Hae-un acordou com Jae-won sentado na varanda. O que foi agora? Ela perguntou, encostando na porta. Eu sonhei com o dia em que você vai embora. Sonhar com besteira não torna isso real. Não? Ele virou o rosto devagar. E se for inevitável? Ela cruzou os braços. Sabe o que é inevitável? Eu te amar até quando você não merece. Agora entra. Ou eu juro que te deixo aí fora com os fantasmas. Ele obedeceu. Mas quando deitou, a abraçou com tanta força que ela sentiu o peso de tudo o que ele não conseguia dizer. Na manhã seguinte, ele desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma pista. Hae-un passou o dia revirando o bairro, ligando para contatos antigos, indo até o hospital onde se conheceram. À noite, ele voltou. Sangue seco na camisa, olhos escuros como se tivesse voltado do próprio inferno. Você foi embora, ela disse, sem gritar, apenas constatando. Eu precisava fazer algo que você não pode saber. Ela caminhou até ele, segurou o rosto dele com as mãos. Tudo o que você esconde de mim, eu carrego sozinha. E isso está me matando devagar. Ele soltou um suspiro pesado. Eu não sou um homem bom, Hae-un. E eu não quero um homem bom. Quero você, com todas as manchas. Dessa vez, ele não resistiu. A puxou, beijou com urgência como quem precisava de ar. E naquela noite, não fizeram amor. Se devoraram. Como quem sabe que pode ser a última vez. A paz era um fio fino demais para sustentar o peso de um passado sangrento. Jae-won sabia disso. Hae-un começava a perceber. O sangue seco na camisa dele não tinha sido o suficiente para encerrar o assunto. Mas agora, dias depois, veio a confirmação que ela temia. Estavam sendo vigiados. Era um envelope. Sem remetente. Dentro, apenas uma foto. Hae-un dormia, e Jae-won, no canto da imagem, olhava diretamente para a câmera. Eles têm você como alvo, não a mim, ele disse, olhos fixos no papel. Ela tentou controlar o tremor. O que você vai fazer? Ele não respondeu. Naquela noite, ele trancou portas, desligou o celular e deixou uma pistola ao lado da cama. Isso resolve? Ela perguntou, encarando o metal frio. Não resolve, mas protege por uma noite. O silêncio entre eles era uma linha vermelha, esticada, prestes a romper. Quando se tocaram, não foi por desejo, foi por desespero. Hae-un montou sobre ele, buscando mais do que prazer. Buscava a prova de que ainda estavam vivos, que o amor podia gritar mais alto que o medo. Os corpos se colaram com urgência, as respirações falhavam como se cada segundo fosse emprestado. E quando ela sussurrou o nome dele contra o pescoço suado, Jae-won segurou seus quadris com força desumana. Ninguém vai te tirar de mim, Hae-un. Ninguém. Na manhã seguinte, ele saiu cedo. Deixou um bilhete. Se eu não voltar em 2 dias, foge. Vai para o lugar onde te pedi em casamento. Lá é seguro. Espera uma semana. Se eu não voltar, esquece meu nome. Ela leu, chorou, rasgou o papel. Não vou fugir sozinha. Nunca mais. Mas ela esperou. 1 dia inteiro. 2. No terceiro foi até o lugar do pedido.
Um restaurante de beira de estrada, onde uma aliança foi colocada em seu dedo com mais medo que esperança. Nada dele. No quarto dia, voltou para casa. E lá estava ele, sentado no escuro, enfaixado, sangrando, mas vivo. Ela correu até ele, mas ele ergueu a mão. Eu fiz o que precisava, mas agora você precisa decidir. Decidir o quê? Ele tirou algo do bolso. Outro envelope. Dentro, documentos. Passaportes falsos. Novos nomes. Nova vida. A gente não pode mais ficar aqui. Ela respirou fundo e disse: então vamos, até o inferno, desde que seja com você. Ele finalmente sorriu. E pela primeira vez parecia leve. Mas o inferno, eles ainda não sabiam, os esperava mais perto do que imaginavam. O inferno não veio com fogo, veio com um telefonema. Era madrugada quando o celular descartável de Jae-won vibrou na mesa da cozinha. Hae-un acordou com o som e desceu as escadas devagar, os pés nus tocando o chão frio. Ele atendeu antes que ela perguntasse qualquer coisa. Entendi. Mande o local. Desligou. Ela ficou parada, observando-o. Quem era? Um velho favor, cobrado com juros. E vai? Ele demorou um segundo. Vou. Hae-un se aproximou, olhos fixos nele. Eu vou junto. Não, dessa vez não. Ela riu amarga. Você ainda acha que pode me proteger ficando em pedaços longe de mim? Jae-won não respondeu. Apenas entregou uma chave a ela. Se algo acontecer, essa chave abre o cofre do porão. Tudo que você precisa para fugir está lá. Hae-un pegou a chave, mas não olhou para ela. Olhava apenas para ele, como se quisesse gravar cada traço antes de sumir de novo. Ele voltou 2 dias depois, mas não sozinho. Um homem sangrando no banco de trás. Um nome desconhecido. Uma história mal contada. Jae-won levou o homem para o porão. Hae-un desceu com água, curativos, remédios. Quando saiu, exigiu. Quem é ele? Jae-won respirou fundo. Um dívida que eu não podia ignorar. E agora está nos arrastando de novo para o seu passado. Não é o passado, é o presente. E se não ajudá-lo, o futuro não chega. Naquela noite, Hae-un não dormiu. Ficou sentada no chão do quarto, encarando a porta, esperando o barulho de tiros, esperando qualquer coisa. Mas o que veio foi um sussurro. Vem comigo. Era Jae-won, de pé na porta. A camisa suja, o rosto sombrio. Ela se levantou e foi até ele, sem perguntar para onde, porque sabia, se fosse cair, cairia com ele. Eles dirigiram até um galpão abandonado nos arredores da cidade. Lá estavam outros homens, rudes, armados, com olhos que não confiavam em nada. Mas quando viram Jae-won, o silêncio caiu. Ele não era apenas um fantasma do passado, era uma lenda. Hae-un percebeu o quanto ele escondia, o quanto ele era, e pela primeira vez sentiu medo de verdade, não dele, mas do que o mundo faria com ele. Na volta, dentro do carro, ela segurou a mão dele. Se você me ama, para, agora. Jae-won olhou para frente. A estrada deserta, o horizonte preto. Eu já parei, Hae-un. O problema é que o mundo não parou comigo. Ela chorou em silêncio, e ele dirigiu como se fugisse da própria sombra. Quando chegaram, o homem no porão não estava mais lá. A porta arrombada, o sangue espalhado. E um bilhete, você não devia ter voltado. Jae-won pegou a arma, Hae-un pegou a chave, porque sabiam, a próxima porta a ser aberta era a do inferno. O inferno tinha um nome, e agora, um rosto. O homem que Jae-won tentara salvar era mais do que um fantasma do passado. Era isca, uma armadilha viva. E ele havia desaparecido, levando consigo um pedaço da vida de Hae-un. O caderno onde ela escrevia desde o hospital, com cada memória, cada fragmento do amor deles. Levou também uma foto deles dois, o passado e o presente expostos como munição. Jae-won não falou nada, apenas arrumou a arma na cintura, conferiu as munições e olhou para Hae-un.
Ele quer que eu volte. Então eu vou. Ha-eun cruzou os braços desafiadora. Sozinho, não. Ele hesitou por um segundo. Se algo acontecer... Já ouvi esse discurso. E já joguei a chave fora. A resposta dela foi como uma bala silenciosa. Certeira. Inegociável. O ponto de encontro era uma estação de trem abandonada. O lugar onde tudo começara para Jae-won e talvez onde tudo acabaria. Ha-eun manteve a distância combinada. Observava entre os vagões velhos, os olhos cravados em cada movimento dele. O homem apareceu, inteiro, vivo, com um sorriso sujo no rosto e o caderno na mão. Você está se expondo demais por uma mulher, Jae-won. Ele não respondeu. Apenas apontou a arma. Onde ela está? Ela não importa. Importa o que você ainda sabe. E quem você ainda é. Nesse instante, Ha-eun se moveu. Rápida, determinada. Pegou o caderno das mãos dele num salto inesperado e correu. O homem sacou a arma, atirou, mas Jae-won já estava em movimento. O tiro não acertou Ha-eun, mas o próximo poderia. A luta foi curta, violenta. Jae-won lutava com a brutalidade de quem não tinha mais o que perder. O som dos socos, dos ossos quebrando, dos gritos abafados ecoava pelas estruturas velhas como um hino de guerra esquecida. Quando terminou, o homem jazia inconsciente, mas Jae-won estava ferido. Sangue escorria pela lateral do corpo. Ha-eun correu até ele, pressionando o ferimento. Você disse que tinha parado, e eu parei. Mas ninguém solta minha mão sem arrancá-la primeiro. Ela sorriu em meio ao desespero. Que romântico! Ele a puxou para um beijo manchado de sangue, suor e promessa. E pela primeira vez, em muito tempo, eles sentiram que tinham vencido um capítulo do inferno. Mas sabiam. Ainda havia páginas a serem escritas. E inimigos que não aceitariam um ponto final. O hospital tinha cheiro de álcool e urgência. Ha-eun sentia o corpo leve demais enquanto empurrava a maca onde Jae-won jazia inconsciente. Os olhos dele estavam fechados, mas a mão apertava a dela com uma força que não combinava com a fraqueza do corpo. Ela não chorava. Ainda não. Estava em suspensão, como se o mundo girasse devagar demais, como se qualquer soluço fosse um luxo que não podia se permitir. Ele vai sobreviver? Perguntou ao médico. O homem tirou os óculos, exausto. Se ele quiser. Ela ficou ali, sentada ao lado da cama, por horas. Observava o monitor apitar devagar, um som constante, vivo, quase humano. Jae-won não falava, mas em algum lugar dentro dele havia guerra. Dias depois, ele abriu os olhos, mas o olhar era vazio. Onde estamos? Ele perguntou. No presente, bem longe do passado. Ela respondeu. Ele virou o rosto, encarou o teto. Eu não sei quem sou sem o perigo. Ela se aproximou devagar. Então deixa eu te mostrar. Ela levou livros, histórias, fotos dos dois, a camisa velha dele. Tudo que pudesse lembrar que ele era mais do que sangue e sobrevivência. E ele começou a voltar. Primeiro com perguntas, depois com sorrisos curtos, e por fim com um beijo que não pedia desculpas. Ainda estou aqui, ele disse. Eu também, mas agora a gente vai aprender a viver, não só sobreviver. O dia da alta chegou. Ele saiu do hospital mais magro, mais silencioso, mas com os olhos limpos. Voltaram para casa como quem retorna de um campo de batalha. Ha-eun abriu as janelas, lavou os lençóis, jogou fora os remédios que não eram mais necessários. Naquela noite, fizeram amor como quem escolhe ficar. Sem medo, sem pressa. Como quem sabe que o inferno existe, mas que também existem pequenas eternidades entre um pesadelo e outro. Jae-won dormiu com a cabeça no colo dela. E Ha-eun soube, com uma certeza quase dolorosa. Eles haviam sobrevivido. Mas agora era hora de viver. E isso talvez fosse ainda mais desafiador.
A paz voltou, mas carregava cicatrizes. O corpo de Jae-won demorava a se curar, mas a alma, essa sangrava mais devagar. Hae-un sabia. Cada vez que ele dormia inquieto, cada vez que seus olhos buscavam perigo onde não havia. Mas também sabia de outra coisa. Ele não fugia mais. Não dela. Uma semana depois, estavam em um novo lugar. Uma cidade litorânea, onde o sal do mar parecia lavar os restos de guerra que ainda os envolviam. Hae-un reabriu a pequena livraria, que um dia foi seu sonho. Jae-won ajudava do seu jeito, protegendo, observando, silenciando. Mas o passado, esse não se cala, ele espera. Naquela tarde, um homem entrou. Casaco escuro, olhos baixos e um envelope. Jae-won apareceu antes que Hae-un pudesse pegar o papel. Ela não é mais parte disso. O homem ergueu as mãos. Não vim por ela, vim por você. Jae-won pegou o envelope, leu, e por um segundo o antigo general voltou. Nos ombros, no olhar, no silêncio. Hae-un esperou ele se virar, mas ele apenas segurou sua mão. Vamos para casa. Naquela noite, ela o encarou. O que era aquilo? Ele demorou, mas falou. Uma proposta. De guerra. De vingança. De retorno. E o que você quer? Ele não respondeu com palavras. Apenas se ajoelhou. Tirou do bolso um anel simples e o colocou no dedo dela. Eu quero você. Cada dia. Mesmo nos dias ruins. Mesmo se eles voltarem. Mesmo se eu fraquejar. Hae-un chorou. Riu. Beijou-o como se o mundo estivesse prestes a acabar. E talvez estivesse, mas enquanto os dois estivessem juntos, não importava. O inferno havia terminado, e no meio das cinzas começava, enfim, o amor.